Muito boa noite. É um prazer recebê-los no canal do ICQ Brasil para mais uma apresentação, discussão, abordagem sobre temas relativos a sistemas de gestão. Nós hoje vamos tratar um tema extremamente relevante relativo à segurança da informação, buscando traçar um paralelo, né, com a gestão da privacidade e esse tema fundamental que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Dentro dessa abordagem, né, nós estaremos falando da norma ISO 27001, que trata, né, os sistemas de gestão da segurança da informação, e estaremos falando do adendo dessa norma, que é a 27701, que funciona como um complemento dela, para tratar a questão dos dados pessoais, né? Que é o tema também central da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a nossa ideia é darmos, né, uma integração sobre a visão com relação a essas três partes, né, que aparentam ser independentes, mas que, no final, integram, né, um todo, permitindo, então, que a empresa tenha uma estrutura de dados compatível com aquilo que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós temos, né, como convidado hoje o Pablo Camargo Correia. Pablo Camargo Correia tem formação na área jurídica, tem formação na área de informática, segurança da informação, é especialista em segurança de informação e proteção de dados, é auditor-líder da norma ISO 27001, com qualificação internacional, e tem a qualificação de DPO pela Exim. Então, né, agradecemos muito a presença do Pablo nessa abordagem que vamos procurar fazer. E eu colocaria, né, como uma primeira questão que nem está ligada diretamente à Lei de Proteção de Dados, mas que é uma coisa que me chama a atenção e eu gostaria de ouvir a experiência do Pablo em relação a isso. Pablo, até que ponto a implantação de um sistema de gestão da segurança da informação realmente protege contra hackers e outras ameaças, né, que hoje a gente vê, inclusive na mídia, todo esse problema de vazar dados de 100 milhões de pessoas, né, esse horror que, na realidade, ameaça as empresas. Então, eu gostaria que você comentasse com a experiência que você tem, os casos que você já abordou de sistemas de gestão da segurança da informação, quanto efetivo, né, e eficaz são esses sistemas para que se evite a ameaça às empresas com relação aos dados que elas necessariamente manipulam. Bom, primeiramente, boa noite. Agradeço a oportunidade, Gilberto. Acho que é um assunto muito importante, né? É um assunto que está na mídia, né? Não só a lei de proteção de dados, mas também os vazamentos que temos acompanhado aí no dia a dia. Um adendo, eu estou me formando, né? Estou no último semestre do curso de Direito, então talvez aí em julho, se der tudo certo, eu concluo mais uma graduação e aí depois partir para o outro desafio que é OAB, mestrado, doutorado, e enfim, vamos ver até onde eu consigo chegar, né? Entrando um pouquinho no seu questionamento, eu poderia dar uma resposta simples, né? Na verdade, ela começa simples e ela vai aí tentando aí ganhando corpo, aí eu chego aí numa conclusão mais robusta, e aí você vai falar, como assim, Pablo? Como que é uma resposta simples e vai aumentando? Eu vou estar sempre fazendo um paralelo com a norma, tá? Porque aí a gente já entra um pouquinho na norma e já tenta entender esse espaço de que olha, eu sofri um vazamento, né? Ou
acabei fazendo com que dados pessoais meus tenham sido aí deixados, né, com acesso a pessoas que não são aí que deveriam ter esse acesso. Então, eu poderia falar assim, olha, Gilberto, para você se proteger, seria uma coisa simples, tá? Inicialmente, você ter uma senha forte, né? Você ter aí uma senha que a gente vê no mercado, que infelizmente existe aquela senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Existe senhas assim, eu tenho feito auditorias e eu percebo que ainda existem senhas fracas, né? É outro método de você de se proteger, talvez não, um dos métodos é o duplo fator de autenticação. Então eu vou lá, faço minha autenticação, eu recebo um SMS, ou eu recebo uma ligação de que aí eu recebo um código, nesse código eu coloco lá na primeira autenticação, então seria o duplo fator de autenticação. Outra dica é meu antivírus. Eu tenho um antivírus na minha casa, né, no meu computador pessoal, no meu computador empresarial. Então, são dicas básicas, né, que a gente consegue fazer sem um investimento alto, né, só no dia a dia, só com a conscientização. Se a gente for partir para o lado empresarial, aí sim eu tenho ferramentas, né? Ferramentas que fazem aí o monitoramento de vazamento de dados. Então eu tenho um DLP, eu tenho um CASB, eu tenho um CIEM, agora eu não estou falando marca, estou falando de ferramentas, né? Eu tenho que ter aí um antivírus também, eu tenho que ter um anti-spam. Então, são ferramentas que contribuem sim também para que não haja ou não ocorra vazamento de dados. Além dessas ferramentas, Gilberto, a gente pode olhar com os controles normativos, o treinamento, a conscientização. Olha, cuidado com esse link que você desconhece, você vai clicar nesse link malicioso, esse link acaba te jogando para um site que vai coletar seus dados pessoais. Então é tudo um conjunto, desde o mais simples, que é uma senha forte, um duplo fator de autenticação, até uma ferramenta mais sofisticada que te permita com que você monitore o que está saindo da sua estrutura. E aí tem a parte de conscientização, a gente pode falar também do item 14 da norma, da 27001, que é desenvolvimento seguro. Eu estou fazendo um desenvolvimento, será que o meu código-fonte está ali protegido? Será que ele está seguro? Será que ele está nos padrões de segurança? Então, é um conjunto, né? Aquilo que você falou de 100 milhões de dados, Gilberto, eu acabei de olhar aqui, tem uma notícia hoje, hacker põe base de dados de 8 milhões de brasileiros à venda por R$ 1.720, Gilberto. Você imagina, 8 mil brasileiros à venda por R$ 1.720. E aí, se você discorrer a mensagem, você vai ver que são dados que você colocou em perfil de rede social e porque alguma falha sistêmica ou alguma falha da empresa simplesmente acabou ali permitindo com que houvesse o vazamento de dados. Então, é um conjunto. A gente vai falar um pouco da 27001, 27701. Se você perguntar para mim, Pablo, vou falar um pouco da LGPD, se você falar, Pablo, são coisas distintas. Os nomes são distintos, mas uma está interligada com a outra. Eu não sei se eu Perfeito. consegui responder. Não, Pablo, eu acho que está ótimo, né? Eu só voltaria, então, para pedir que você dissesse, né, se as ferramentas que estão na 27001 e na 27701, todas essas mais básicas e também as mais sofisticadas, se pela sua experiência você vê que elas efetivamente protegem os dados. Sim, Ou então, seja, pelo que você já viu em auditorias, em empresas que implantaram, né, essa norma, se existem casos de vazamento nessas empresas. E aí eu acho que esse seria talvez o ponto inicial. Até que ponto, né, uma empresa que se esforça para implantar, ela realmente, seguindo aqueles critérios, ela está protegida? a gente fala que não existe risco, não existe risco zero, né, Gilberto? Você conhece a 27, você conhece a 9, né? Não tem risco zero. Mas eu garanto, assim, pela minha experiência,
se você seguir a risca os controles que a 27001 dão aí, tem a 27002 também, se você seguir os controles, porque ela não vai falar qual ferramenta que você tem, né? Se você conseguir os controles, os requisitos, certamente 99, 98% você está protegido, porque não é só a ferramenta, tem a peça atrás da ferramenta, né? Então, se a pessoa lá não tiver, não souber fazer um monitoramento, não souber fazer a configuração da ferramenta, com certeza pode haver uma falha. Mas tem a parte de conscientização que tem no requisito e no controle, né, que é o treinamento e conscientização, e tem também na parte de controles, que é a parte que a gente fala de backup, a norma, né? A norma fala de backup, a norma fala aí de monitoramento, de logs. Então, no meu entendimento, as empresas que eu tenho auditado, que eu já auditei, né? Eu atuei como auditor. Falo que todo auditor interno e externo já foi algum dia auditado. Então, essa experiência que eu tenho de auditar as empresas por onde eu passei, e se elas estiverem com essas ferramentas, que a norma não fala qual é o nome, mas ela te indica, ela te dá uma indicação de direcionamento, certamente você vai estar protegido, né? E o que eu falei, tem que ter também a conscientização. Até porque no próprio âmbito da norma, né, a questão da vulnerabilidade ligada a recurso humano é um dos temas centrais. Não há como você fazer qualquer coisa, né, que tenha um mínimo de controle se você não leva em consideração a vulnerabilidade proveniente do recurso humano. Muito bem, Exatamente. Pablo. Eu acho que tá bem entendido, né? Acredito também, como você, que uma boa implementação da norma, ela vai reduzir drasticamente o risco, né? E, da mesma forma, concordo com você, risco zero não existe, a gente tem que estar sempre atento, é a atenção permanente que faz, quer dizer, é a consciência de que existe o risco e que ele não é zero, que vai fazer com que as proteções, né, funcionem e você jogue a probabilidade de ocorrer uma falha para cada vez mais longe da sua empresa. Muito bem, voltando então agora ao tema, né, que aquilo foi a base da nossa, de pensar essa nossa conversa, né, a relação entre a Lei Geral de Proteção de Dados, né, e a 27001, passando pela extensão da 27701, né? Se você puder comentar sobre, como você falou, né? Três palavras diferentes, mas que, na realidade, geram um contínuo para você poder controlar, baseado, então, no controle dos dados pessoais. Correto. Se nós formos falar da Lei Geral de Proteção de Dados, ali tem diversos itens, tem diversos incisos, diversos artigos, né? E o que mais se comenta é o consentimento, né? O fornecimento do consentimento, cumprimento da obrigação legal, né? O legítimo interesse, a pessoa tem que ter legítimo interesse. Antes disso, Gilberto, eu estou pegando os seus dados pessoais para fazer isso, aquilo outro, né? Eu te dá o direcionamento do que eu vou tratar com os seus dados pessoais. Olha, ali tem parte ali também de birô de crédito, que a gente sabe que precisa também, né? Tem direitos de titulares, enfim, isso na LGPD. Se você for para 27701, no final dela, eu estou com a minha norma, ela é eletrônica, né? Tem a tabela A. No final dela, Gilberto, você vai ver aqui, ó, eu vou falar, ela tem as subseções do documento e ela remete os artigos da LGPD. Então, existe um depara. Lembrando, né? A norma ela não vai te falar o que tem que fazer, correto? Ela vai te dar um direcionamento. E aí, nesse direcionamento que ela te dá, ela também acaba te direcionando para o artigo e para o inciso da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, olha, na minha opinião, tá, Gilberto? Opinião do Pablo. Se eu tiver só a Lei Geral de Proteção de Dados na mão, né? Tá aqui a minha lei. Eu vou conseguir? Talvez você consiga, mas certamente você vai conseguir melhor se você tiver a norma na mão, porque aí ela vai falar, olha, tem treinamento, tem conscientização, tem continuidade de negócios,
né, tem backups, que é cópias de segurança, isso na norma, na 27701. Você não vai encontrar isso na lei. A lei tem uma parte que fala assim, medidas técnicas e organizacionais. Mais nada. Pô, mas aí você vai falar, Pablo, mas o que é medidas técnicas e organizacionais? Né? Tá muito aberto. Então a lei a lei não vai falar para você quais são essas medidas técnicas. Eu entendo as medidas técnicas, eu encontro lá na 27701, que aí é onde fala sobre treinamento, conscientização, sobre continuidade de negócios. E aí você vai falar para mim, tá, Pablo, mas a gente está falando da 27701, da Lei Geral de Proteção de Dados. E a 27001, né? Também está na 27701. Então, você quer perguntar, Gilberto? Não, tudo bem, eu acho que está, Não, por também favor. está na 27.000. Então, o que é importante aí? Eu quero implementar a 27.001 separado. Ok, você vai usar a 27.001. Eu quero adequar a minha empresa à lei de proteção de dados, à exigência da LGPD. Ok, então eu indico que você, além de utilizar a lei, utilize a 27701 e a 27.001. E a 27.001 ela vai falar mais ou menos não, ela vai te dar um norte. Aqui ela fala de monitoramento, de cópia de segurança, de proteção contra malware. Aí você vai falar, Pablo, mas tem proteção contra malware também? Na 27701, está aqui, ó, item 692, proteção contra códigos maliciosos. Entendeu? Só que se você for ler essa parte, Gilberto, eu vou ler aqui, ó, 692, brevemente para você ver. Nós que temos um pouco de experiência, você mais do que eu, vai falar assim, olha, tava água se eu ler só isso daqui. Quer ver? 692. Aqui. 694. 692. 692. Tá aqui, ó. 691, 692. Aí ele fala aqui, ó. O controle e as diretrizes para implementação e outras informações estabelecidas na BNT 27.002, que são como que a gente fala? As informações, as diretrizes para implementação, aí ele coloca se aplicam. E aí ele vai descrevendo. Ele não falou para você o que você tem que fazer. Ele simplesmente falou, olha, procura lá na 27.002, que a 27.002 fala convém, né? Convém. Se você vai aqui, ó, na 27.001, aí ele te explica, devem ser implementados controles de detecção, prevenção, recuperação para proteger contra malware, combinados com um adequado programa de conscientização. Olha o início da nossa conversa. Lembra que eu falei, não adianta você ter um antivírus, uma senha forte, uma ferramenta, se não tiver a conscientização? Então, as três, no meu entendimento, as três andam de mãos juntos, né? A lei, a 27701 e a 27.001. Eu utilizaria as três para fazer o meu programa de implementação e adequação à lei de proteção de dados. Muito bem, eu entendi claramente, acho que pela perspectiva que você traz, a gente certamente estaria muito mais protegido, partindo, né, para acoplar aquilo que é genérico na lei com aquilo que é também, né, declaratório na 27.702, com aquilo que é requisito na 27.001, Sim. considerando que a 27.001 ela é uma especificação para o sistema de gestão, e aí direcionado pela 27.701 para os dados pessoais, de forma a gerar esse conjunto. Muito bem, acho que está muito bem abordado, está bem entendido, reforça, né, o interesse em trabalhar esse vínculo, olhando pela ótica da implantação da Lei Geral de Proteção de Dados. Por sinal, nós vamos ter a oportunidade também, não é, Pablo, nós dois, de detalhar esses temas. Nós temos aí uma perspectiva de estar oferecendo uma análise mais detalhada, né, da 27.001 e depois da 27.701, para poder, então, através desse curso que nós vamos oferecer juntos, né, passar os detalhes sobre como isso tudo deveria ser abordado.
Bom, aproveitando então, né, a gente sabe que no âmbito da segurança da informação, a questão, né, da declaração de aplicabilidade, ela é um item central, é onde estão definidos os controles, né? Isso exatamente que você colocou, dos detalhes de como esse controle vai ser feito, né? Como que se aplica essa declaração de aplicabilidade na hora que eu vinculo a 27.701? Eu tenho uma lei, eu tenho uma norma que é geral, que é a Sim, 27.001, que aplica a todos os dados. Eu sim, agora estou especializando para os dados pessoais, não é isso? sim. Através da 27.701. E aí, como que fica a questão dessa declaração de aplicabilidade quando ela tem um enfoque para atender à Lei Geral de Proteção de Dados? Lembrando que o SOA, né, Gilberto? O conhecido como SOA, SOA, é. né? O É um pessoal dos. chama de SUA porque é duro de fazer. E sua muito, Gilberto. E sua tanto para quem está fazendo quanto para quem está Para auditando, quem né? está auditando. Porque você, nesse documento, você vai discorrer a norma inteira, né? E você vai verificar quais são os controles que a empresa que você está auditando, o que você ali o dono do sistema de gestão de segurança da informação, ali é todos os controles que você vai ter, né? Dentro do SUA ou da declaração de aplicabilidade. E eu vou mais além, Gilberto. Quando eu faço a confecção desse documento, eu não só coloco os controles que eu tenho, né, os controles, mais política de segurança da informação, a minha análise de risco, eu não só coloco essas informações na declaração de aplicabilidade, mas também eu vinculo ela à norma. Então, a hora que eu estou sendo auditado, vou auditar, já está mais fácil. E mais, vou além também, uma dica, né? Coloco mais uma tabelinha e coloco um caminho onde está. Então, eu tenho a política de segurança da informação, eu estou atendendo tal requisito, e onde é o caminho? Então, fica mais fácil para o auditor e para o auditado. Né? E aí você vai falar, Pablo, mas a 27.001, né, que é o 613, requisito 613, né, tá falando da declaração de aplicabilidade. Eu não vi nada aqui. Se você declara a aplicabilidade, ó, na 27702, tem a aplicabilidade dos objetivos. Fala, Pablo, mas eu não tenho obrigatoriedade de usar 27702, né? Minha declaração de aplicabilidade na 27002. Não tem, mas fica muito mais fácil se você utilizá-la, e aí a norma e a lei não fala do jeito que você tem que fazer, né? Cada um tem uma metodologia, e você colocar as mesmas informações na sua declaração de aplicabilidade. Como que você atende o requisito? Eu tenho uma parte da norma onde eu falo da norma da 27701 que fala de treinamento. Mas eu também tenho uma parte de treinamento que eu falo na 27.001. Então, eu não criei outro documento. Eu coloquei uma tabela ao lado e eu atendo tanto a 27.001 quanto a 27.701. Lembrando, outra dica, né? Na 27.001 são os controles e os requisitos que são aplicáveis, né? Já auditei empresas, Gilberto, que, olha, eu fui só pela declaração de aplicabilidade. Eu discorri a norma, mas eu falei, vou pela declaração da aplicabilidade porque eu vi que tinha alguma coisa errada ali. E aí chegou no requisito 14 de desenvolvimento. Você faz desenvolvimento? Faço. Tá bom, então me dá a sua política de desenvolvimento seguro, me dá a sua. E fui pedindo. Não, eu não tenho nada disso. E veio a última pergunta, eu fiz de propósito. Você tem desenvolvedor? Você desenvolve algo dentro da sua estrutura? Não, não desenvolvo nada. Então, por que você colocou todos esses requisitos? Então, assim, tem que ter um norte. É importante. A declaração de aplicabilidade já está o nome, né? Aplicabilidade, o que está sendo aplicável dentro da sua estrutura. Por que você, Paulo, mas por que você está usando o desenvolvimento seguro? Poderia usar outro item. Olha, tem uma parte lá de contatos com autoridades ou contatos especiais. Aí eu coloco que eu tenho contato com todo mundo. Né? Aí na hora de eu evidenciar o contato, eu não tenho contato com ninguém. Pô, mas aí vamos mais para frente, Gilberto. Vamos pensar no âmbito jurídico, que a gente está muito preso à tecnologia. O que eu colocaria de contatos com autoridades ali, no âmbito jurídico? A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Eu tenho contato.
né? Eu participo do fórum, eu participo da comissão de direito digital, né? Então, assim, faz um depara. Ah, Pablo, é obrigado? Não. A lei tá falando que você tem que cumprir com a sua obrigação, seja de controlador, seja de processador, né? Você tem direitos e deveres, os titulares dos dados também. A 27001 está falando que você tem que ter a declaração de aplicabilidade. Ao invés de você ficar criando várias documentações, cria uma e coloca ali quais são e aonde são aplicáveis. É a minha opinião. muito bem, muito interessante, né? Só para mim, então, entender, no caso da aplicação da 27001, que ela, dentro do âmbito da empresa, ela vai cobrir muitas informações, além daquelas que estão cobertas pela Lei Geral de Proteção de Dados. É Sim, isso? Então, porque existe também declaração de aplicabilidade na 27001, que tem lá o perfeito. item 55413. O que eu quis dizer é o seguinte, ao invés de você criar várias documentações, Pablo, eu criaria uma única. Que está na declaração de aplicabilidade, detalhando ela, quase que colocando como o centro da norma, o coração da norma, Sim, para poder explicar o sistema e ter, então, todos os vínculos, não é sim, isso? isso. Agora, se eu for aplicar o sistema da 27001 para focando na Lei Geral de Proteção de Dados, considerando que a empresa tem outros dados que também poderiam ser controlados, que não sejam dados pessoais. Pela sua ótica, a aplicação da 27001 deveria ser ampla, cobrindo os outros dados ou focando só naquilo que diz respeito à Lei Geral de Proteção de Dados? Se fosse focar só na lei de proteção de dados, eu só utilizaria os controles da 27701. Perfeito. Tá? Mas, Gilberto, eu penso assim: se eu já estou fazendo uma parte, eu já estou fazendo a 27701, eu já tenho mais que meio caminho andado para fazer a 27001. Mas, Pablo, por que meio caminho andado? Porque na 27701 você tem parte da 27001 e você tem parte da LGPD. Então, você vai ter que fazer o levantamento das informações. Quais são os dados que estão transitando, de onde eles vêm, quanto tempo eles vão ficar armazenados, né? Olha, como que eu vou destruí-los? Pablo, mas isso você está falando da LGPD, da 27701. Ok, mas eu fazendo esse mapeamento de dados, eu já consigo ver quais são os ativos, eu já consigo verificar quem são os donos dos ativos. Isso nós utilizamos na 27001, análise de risco. Perfeito. Ou seja, o que você está dizendo é que, no final, os dados pessoais estão amplamente misturados dentro do sistema, e se você olha pela ótica dos ativos que estão envolvidos, serão os ativos utilizados para praticamente todos os outros dados, e que aí é o mais, digamos assim, oportuno seria já olhar a questão do controle de dados como um todo, Sim, tomando a referência da 27701, mas olhando a estrutura como um todo e colocando, né, até porque às vezes separar isso vai ser até um pouco difícil, já que esses vai. dados pessoais vão estar misturados, né, no conjunto de dados da organização. Nós estamos falando de processos, pessoas e tecnologias. Eu estou mapeando quem é o dono, o que ele está fazendo e qual a ferramenta que ele utiliza. Perfeito. Lembrando, a 27701, ela não vai falar o que você vai fazer na declaração de aplicabilidade. Ela é bem específica. Fazer a declaração e excluir qualquer objetivo de controles. A exclusão, o exemplo que eu estava dando do 14, na 27001, que é a parte de desenvolvimento. Então, é trabalhoso? É trabalhoso, com certeza é trabalhoso. Nós sabemos, né, Gilberto, a 27 é trabalhosa, mas ela é trabalhosa naquele primeiro momento. Né? Depois você tem que administrar, depois você tem que manter os controles, depois que você tem que fazer auditoria interna, antes da externa, e é um requisito da norma. Você tem que fazer o PDCA também, né? Mas acaba virando
uma situação mais, entre aspas, tranquila, porque você já implementou, você sabe quais são os controles, onde você tem que ali se preocupar mais, onde o seu risco é maior, onde o risco é menor. Então, Perfeito, Pablo. E essa questão do trabalho que dá, né, a maneira como eu abordo é o seguinte: se você não tiver o trabalho, você não tem a compreensão. É isso? Então, o que dá trabalho é você compreender a extensão do que tem que ser controlado, como deve ser controlado, e se você não quer ter esse trabalho, você simplesmente está abrindo mão de fazer esse controle, porque o que a norma pede realmente toma tempo, mas é você entender, né, o caminho interno da informação, o ciclo de vida dela. A gente sabe também, né, a importância dessa questão do ciclo de vida da informação, que é muito pertinente, né, a todo o processo que vem pela 27001. Muito bem, exatamente. Pablo. Eu agradeço muito, né, a oportunidade de estarmos falando sobre esses temas. Eu estou bastante direcionado e otimista para nós fazermos esse aprofundamento que a gente pretende fazer, aproveitando a grande experiência que você tem como auditor, como implementador, como, apesar, né, de você dizer que você só se forma daqui a algum tempo, mas É, toda a formalização que vincula a visão jurídica, né, que é muito raro a gente ver pessoas que estão nessa área que têm também a formação jurídica. Eu acho que, nesse sentido, você tem, né, uma qualificação praticamente única, e eu acho que isso valoriza muito, né, todo o espectro de alternativas e análises que a gente pode fazer. De minha parte, eu agradeço muito, queria também abrir aí o espaço para você poder, né, fazer as suas considerações. Nós estamos chegando aí no final da nossa live. bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer, Gilberto, pela oportunidade. Eu entendo, né? Eu penso que é importante essa experiência que nós trazemos de mercado, né? São coisas que, em algum momento, nós conseguimos direcionar as empresas e até mesmo enxergarmos outro caminho, né? Ninguém é o dono da verdade, então não tem que ser feito do jeito que o Pablo. Eu sempre falo em auditoria, não faça do jeito que eu estou fazendo, faça do jeito que a norma está pedindo. Então, eu acho que é importante, sim. É, escutávamos muito, né? Não só os advogados, agora todos escutam, né? Todos escutavam e concordavam. Olha, a lei não vai pegar. Tinha muita gente que falava a lei não vai pegar, não vai pegar. E sim, está pegando, né? Sabemos que já existem empresas sendo multadas, né? Empresas sendo autuadas. Então, não é algo que dá para continuar levando de uma forma mais tranquila. A norma te explica como vai fazer, você tem a lei, você tem pessoas capacitadas, e eu penso que agora você tem tudo na mão, né? Tem que ter um investimento, né? Mas eu penso que o investimento é melhor e mais fácil do que uma multa alta que pode acabar, inclusive, prejudicando a imagem da empresa. Então, a lei, sim, ela tem que ser cumprida, a norma está aí para apoiar, tem a sua pessoa também, Gilberto, que sabemos aí, eu sei, particularmente eu sei tanto de experiência que você tem aí no mercado, e mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Muito bem, muito obrigado. Eu agradeço a todos que estiveram conosco durante esse evento, tratando, né, desse tema tão relevante, procurando chamar a atenção para o valor, através desse nosso canal, que os sistemas de gestão normalmente trazem, são experiências acumuladas de muitos anos, que são traduzidos pelos requisitos, né? Então, aquilo não é uma regra vazia. Aquilo, o conjunto de requisitos, é uma regra, ou são regras que refletem a experiência acumulada de muitos anos por todas as empresas que passam, né, não só pelas dificuldades, mas também pelo sucesso de conseguir se livrar dos riscos e ameaças. Muito obrigado, boa noite a todos, foi um prazer estar com vocês durante esse evento. Boa noite.